Fala, donos de imobiliárias. Nessa aula aqui a gente vai aprofundar bem na estratégia que a gente pensa aqui para você conseguir adquirir potenciais compradores para sua imobiliária utilizando o tráfego pago, tá? Então a gente, cara, já prepara papel e caneta, já deixa o gerenciador aberto aí que a gente vai aprofundar bastante no negócio. Antes de eu compartilhar aqui a minha tela, preparei todo o material personalizado aqui para vocês e tudo mais, que é muito importante, deixa eu fazer um alinhamento de expectativas, tá? Qual que vai ser a ideia aqui, pessoal? Eu vou trazer pontos bem estratégicos, em alguns pontos até avançados. A gente tem outras aulas aqui que a gente bate nos princípios, batemos nos pilares, como que funciona uma campanha, como que funciona um conjunto de anúncios, como que funciona um anúncio, como que funciona uma hierarquia, como que funciona os públicos, como que funciona o formulário nativo, como que funciona o WhatsApp. A gente já bateu em todos esses pilares. A ideia dessa aula não é eu ficar mostrando, repetindo, ainda que vá acontecer, mas eu ficar me apegando muito aos detalhes operacionais ali de como criar, onde apertar os botões. Que isso a gente já fez em outros momentos. A ideia aqui, cara, é a gente aprofundar na estratégia. E assim, pô, tenho qualquer dúvida, me chama no meu Instagram, @o Thiago Rodriveira, eu vou te ajudar, vou tirando as dúvidas ali. Beleza, pessoal? Bora lá? E aí, novamente, lembrem, a confusão é o primeiro passo para o entendimento. Pô, talvez você chegue aqui, vai ser bastante coisa, a gente já vai ser uma aula maior, mais extensa, então já se prepara, tá? Mas, se tiver qualquer dúvida, me chama no Instagram, vai ser um prazer ajudar vocês. Vamos lá, meu povo, sem mais delongas, preparei aqui um material para a gente conseguir se organizar bem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, deixa eu me organizar aqui para não atrapalhar a visualização. Tráfego pago para imobiliárias, como atrair compradores qualificados com anúncios no Meta, é um material criado aqui por mim, então, por favor, deem os créditos. Vou aumentar isso aqui, ó, para vocês dar os créditos bonitinho. E, novamente, se tiver alguma dúvida, me chamem no Instagram. Pessoal, vamos lá. Alguns pontos importantes. Por que a maioria dos anúncios imobiliários não funcionam? Geram qualquer lead, não leads qualificados, a galera, pô, lota lá os corretores de lead, eles perdem muito tempo com os leads meio nada a ver, meio aleatório. A maior parte, eu vou ir resumindo isso aqui, vou falando com vocês, vou compartilhando, vocês já estão acostumados à minha didática, a forma que eu gosto de ensinar. Uma coisa que é muito importante é muitas imobiliárias, quando vai fazer ali o tráfego pago para imobiliária, foca muito em volume, o que é bom, né? O corretor ali, ele precisa desse volume. Só que às vezes, ao invés do corretor estar focando na pessoa que realmente tem um interesse, o tempo dela está sendo pulverizado com leads que, cara, nem sabe por que tá lá. Nem sabe por que tá falando com a pessoa no WhatsApp. Quem nunca? Você é dono de imobiliária, corretor. Cara, eu tenho certeza que você já teve vários leads caindo, atendendo no WhatsApp. A pessoa te xinga às vezes. Já aconteceu com você? Te xinga às vezes, nem sabe por que caiu ali no WhatsApp. Por que você está me chamando? E a pessoa que clicou, ela viu o anúncio, você está pagando para aparecer para ela, a pessoa nem faz ideia. Por que isso acontece? Duas formas, dois problemas. E é um pouco disso que a gente vai estar falando aqui. Dois problemas principais. Eu estou rodando campanhas de WhatsApp direto, sem filtro nenhum, sem qualificação nenhum. Então a pessoa nunca me viu, nunca viu o imóvel, nunca viu o imobiliário. Estou rodando campanha de WhatsApp direto para essa pessoa. A campanha de WhatsApp ela traz muito volume e pouca qualificação. É natural desse tipo de campanha e nos últimos meses tem tido um problema cada vez mais constante em relação a isso, tá? Então esse é um problema. Então não tem uma campanha direta ali, meio sem estrutura. Como que a gente faz para resolver isso? Tem algumas formas. Formulário nativo, eu tenho gostado bastante de utilizar aqui para o segmento imobiliário, seja aluguel, seja compra, seja lançamentos. Então tem a possibilidade de formulário nativo, formulário do Meta, ou a gente pode continuar utilizando o WhatsApp, desde que ele passa por um filtro antes. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? Então, normalmente, você tem esses problemas. Mensagens de curiosos sem condição de compra, corretor desperdiça tempo com atendimentos ruins, verba gasta sem retorno real, o cliente desanima e para de anunciar. Normalmente, é isso que as imobiliárias passam, tá? A solução, construir um funil que filtra o público antes dele chegar até você. Depois eu vou disponibilizar esse material, até fiz questão de detalhar bem aqui nesse material, apesar de muitas das coisas eu não vou ficar lendo, obviamente, eu vou falar isso, vou passar por isso rapidamente, mas depois vocês conseguem ver no resumo, tá? Campanha de atração,
né? Que é basicamente uma forma de atrair pessoas mais qualificadas. E o foco das nossas campanhas de geração de lead, ela é mais um remarketing. O que é remarketing? É o anunciar para pessoas que já interagiram comigo em algum momento, beleza? Ou, né? Eu tenho um formulário que qualifica o lead antes do atendimento. Essa é uma grande solução. Só que antes de anunciar, vamos lá. Eu preciso alinhar aqui alguns pontos com vocês. Nossa, o que eu já vi de imobiliária errando nisso? Galera, a gente precisa ter esses pontos, tá? Deixa eu fazer um disclaimer aqui com vocês. Muita gente acha que fazer. Eu tirei o óculos, eu fico meio embaçado. Muita gente acha que uma venda ela acontece de uma maneira direta, seja independente do segmento, tá? A gente está falando de imóveis aqui, mas independente do segmento. A galera acha que uma venda ela é algo linear. A pessoa ela vai ver o anúncio, ela vai clicar no anúncio, ela vai falar com o corretor, ela vai marcar um aluguel, por exemplo, vai marcar uma compra, né? Ela vai marcar uma visita e vai comprar. Plililim, plililim, venda caindo. Gente, isso seria maravilhoso que se fosse algo linear, né? Tem uma pesquisa, se eu não me engano, do Google, uma pesquisa antiga até, provavelmente deve ter alguma atualização. Ela fala o seguinte: uma pessoa, ela leva, em média, ela precisa mais ou menos ali de 7, 8 pontos de contato antes de realizar uma compra, antes de acontecer uma venda. Uma outra pesquisa do HubSpot, ele vai falar que 80% das vendas ela acontece entre o quinto e o décimo segundo ponto de contato com a pessoa. Então, gente, não é apenas o tráfego pago. A pessoa ela vai ver um anúncio, aí ela vai começar a seguir, aí ela vai ver no Google Meu Negócio, ela vai no site, ela pesquisa em outro, aí daqui a pouco, sei lá, ela faz uma visita, e aí ela esquece, aí ela muda de plano, aí tararã, e aí ela vê um outro anúncio, aí o corretor liga para ela, aí faz um follow-up, que é um acompanhamento, manda uma outra mensagem. Aí, por acaso, um amigo dela vai e menciona a imobiliária e menciona determinado imóvel. É assim que funciona. Imagina você aí quando você vai comprar alguma coisa de valor. Gente, eu não estou falando de uma caneta. Estou falando de uma caneta que a pessoa ela compra ali na hora. Eu não estou disputando preço muitas vezes. Eu estou falando de uma realização de um sonho. A pessoa está investindo muitas vezes o dinheiro da vida dela. Não é um negócio assim. Uma imobiliária, pô, um imóvel, ele leva em média ali, alguns estudos, né? Eu acho que eu tenho até na apresentação. Tá até aqui, ó, para mostrar para vocês. Uma média, 14 meses, galera. Jornada de compra de um imóvel dura em média 14 meses. Então, pô, não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Por que eu estou fazendo esse disclaimer? Porque você precisa entender que o tráfego pago, ele vai dar um boom, assim. Mas a gente precisa, principalmente você, empresário, precisa ter essa mentalidade voltada para vendas. Quais outras ações comerciais a gente está fazendo para gerar esse estímulo, para gerar esse ponto de contato e a minha imobiliária ela se tornar cada vez mais famosa, cada vez mais conhecida? Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Pegou, galera? Fechou? Então, muito importante a gente ter isso no radar, tá? Então, antes de anunciar, o que precisa estar pronto? Posicionamento orgânico, Google Meu Negócio atualizado. Então, vamos trazer aqui de uma maneira um pouco mais prática. Já deixei até selecionado aqui algumas coisas. Essa aqui é uma imobiliária daqui, eu sou de Londrina, e é uma imobiliária onde eu sou cliente, inclusive, muito boa, e eu peguei ela aqui como exemplo para a gente trazer. Venda, compra, administração de imóveis, confira nosso site, telefone, taranã, taranã. O que faltou aqui? Eu estou pelo computador, então mostra o endereço, mas normalmente pelo celular não aparece. O que faltou aqui? Eu colocaria aqui, venda, compra, administração de imóveis em Londrina. Ah, pô, mas eu não atendo, eu atendo várias cidades. Aí é diferente, mas se você é específico de uma cidade, eu já deixaria aqui em Londrina, tá? Ou em Londrina não, o nome da sua cidade. Igual a gente faz aqui no perfil da Rodriveira, tá? Esse aqui é o perfil da nossa assessoria. Rodriveira Marketing Londrina, porque às vezes a pessoa pesquisa Marketing Londrina. E quem que vai aparecer? Quem tem o nome ali, o Londrina. O que eu poderia até deixar aqui no meu arroba é Rodriveira Marketing Londrina. Mas como a gente atende clientes é, do Brasil e ao redor do mundo, né, fora do Brasil, eu optei por deixar assim, mas aqui ele tá Londrina. Beleza? Então, uma coisa super importante, endereço legal, ó, a logo tá bacana. Eu entro aqui sempre que tem o lançamento. Legal isso aqui. É, boas fotos, bons vídeos, tem destaques, casas, apartamentos. E aí um ponto muito importante, tá?
Principalmente, aí uma coisa que é bem legal a gente estar falando aqui é esse posicionamento de alto padrão e baixo padrão. Deixa eu melhorar. Posicionamento de alto padrão e posicionamento popular. Não vou falar baixo padrão, senão vocês vão me xingar. Posicionamento popular é completamente diferente, tá, galera? O público premium, o público alto padrão, ele tem uma forma de comunicação completamente diferente do público popular. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Tomem cuidado com isso, é um ponto muito importante. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer aqui, principalmente quando a gente fala de posicionamento, na medida do possível, tá? É uma recomendação no fundo do meu coração. Busquem, principalmente para quem tem um público mais alto padrão, busquem fazer fotos e vídeos através de um iPhone, tá? Através de um iPhone. Público alto padrão, galera, precisa investir nessas coisas, tá? Se você conseguir fazer com uma câmera profissional, melhor ainda. Mas, pô, com um iPhone já estaria maravilhoso da gente estar conseguindo fazer isso, beleza? São coisas assim que às vezes você não vai ouvir por aí, você tem até que tomar um pouco de cuidado para falar isso, mas é a mais pura verdade, tá? Então caprichem nesses pontos. Show de bola. Outras coisas aqui. Então, caprichando nas imagens, nos vídeos, boas fotos, boas imagens. Aqui tem depoimentos. Depois, na parte de anúncios, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para trazer aqui para vocês de que eu entendo como bons anúncios para imobiliária, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Show de bola, mas aqui a gente já começa a ver um posicionamento. Além, então, a gente tem um bom Instagram aqui, tá? Que até tem uma quantidade legal de seguidores. Vamos ver os links da bio. Isso aqui é importante também, ó. Provavelmente isso aqui são lançamentos. Mali, condomínio de lotes, deve ser lançamentos. Ó, tem uma aba de lançamentos, WhatsApp, blog, podcast, site, site imobiliário Inglaterra, site imobiliária Premium. Vamos ver. Então, padrãozão, os, ah, os sites e tudo mais da Ken, é bem famosa, inclusive eu gosto, ó, porque ela já está integrada, ela facilita aqui a visualização. Eu gosto, tá, galera? Eu acredito que é um investimento que vale super a pena, tá? É, investir nisso porque você consegue ter essa organização aqui. Eu, por exemplo, como cliente, nossa, bem melhor. Eu já estou acostumado aqui em pesquisar imóveis pela Kenly, tá? Utilizando essa plataforma. Inclusive, acho super válido. Mas bacana, tá? Já dá para ver. Eu já conheço aqui o funcionamento da Kenly, acaba ficando bem intuitivo, tá? A pessoa consegue se organizar bem. E, por fim, Google Meu Negócio. Vamos pesquisar aqui, ó. Inclusive, a gente vai ter uma aula bônus aí falando sobre Google Meu Negócio, então não vou me aprofundar muito sobre isso, mas alguns pontos importantes. Se eu pesquiso imobiliárias Londrina, qual que é a diferença da imobiliária Catuaí em comparação com a Veneza, em comparação com a Santa América? A Catuaí ela só está aparecendo em primeiro porque é um anunciado, esse sponsor é patrocinado em inglês, né? Se não estiver enganado. Então por isso que ele está aparecendo em primeiro. Mas esses outros? Esses outros é porque tem um bom posicionamento aqui no Google Meu Negócio ou pela localização que eu tô, tá? Então, se eu pego a Veneza Imobiliária em comparação com outra, tá? Em comparação, se eu for vir lá na página, na segunda página, por que a Veneza aparece na frente da Imobiliária Natal? Porque ele tem alguns elementos, algumas características. Imobiliária Natal, eu consigo abrir aqui, por exemplo, eu vejo, ó, não tem foto. Sempre gente, se eu vir no Google Meu Negócio da segunda página, eu sempre vou encontrar uma porrada de coisa que precisa de melhoria. Não tem foto, pô. Imobiliário não tem foto. Precisa ter foto, tá? Obrigatoriamente. Inclusive na aula eu explico certinho como é que funciona. Tem bastante, pô, a nota não tá muito legal, tá? Eu tenho bastante avaliações aqui que acabou jogando a nota lá para baixo. Enfim, não vou focar aqui nos pontos negativos, até porque a gente tem uma outra aula onde eu falo só sobre os pontos positivos e negativos. Aqui nessa aula especificamente, eu quero focar no que é melhor para vocês, que faz mais sentido, tá? Vamos, ó, patrocinado, vamos pegar aqui a própria Imobiliária Inglaterra, que eu sei que é bem boa aqui, ó, inclusive, ó, já apareceu. Cara, tem foto aqui, fotos boas, inclusive, fotos bonitas, fotos dos estabelecimentos, fotos da própria Imobiliária Inglaterra. Tem bastante avaliações boas. Se eu entro aqui, ó, More Google Reviews, dá para ver, ó, uma coisa que está faltando aqui é responder todas as avaliações, tá? É uma boa. Inclusive, deixa eu mostrar uma ferramentinha para vocês que vai ajudar. Vocês vão entrar aqui. Eu sempre esqueço de cabeça qual que é o nome, tá?
Inclusive, na aula eu falo sobre isso. Vocês vão entrar aqui, ó, no rodriveira.com.br/ferramentas Google Meu Negócio, tá? Aqui, toda vez que vocês forem subir uma foto do Google, subir uma foto no Google Meu Negócio de vocês, isso aqui é uma baita forma de vocês aparecer sem investir R$ 1 por isso. Toda vez, vamos voltar aqui para o nosso exemplo da Inglaterra, que é um ótimo exemplo. Toda vez que vocês for subir foto, o Google ele pega as fotos, mas ele pega a nomenclatura que você coloca nas fotos. Então, você vai colocar aí o nome da sua cidade, vai apertar buscar. Observe que na hora que eu apertei aqui, vou apagar, vou colocar Cambé. Ele vai aparecer assim, buscando coordenadas. Olha lá, buscando coordenadas, viu? Vou voltar aqui para Londrina. Isso aqui é importante. E aí você vai colocar aí imobiliária. Aí você pode colocar, sei lá, imobiliária ou compra de imóveis, venda de imóveis. Aí você capricha aí. Você pode fazer mais que uma, inclusive várias, tá? Suponhamos que seja imobiliária. Show de bola, ramo do seu negócio. Aí você vai subir as fotos lá da sua imobiliária. Suponhamos que seja essa aqui. Vamos ver. Vai ser essa mesmo. Suponhamos que seja essa aqui, um exemplo. Automaticamente, ó, ele pegou o nome da minha imobiliária, o nome da foto que eu peguei lá, é uma foto do WhatsApp, e ele já mudou, ó, imobiliária em Londrina. Isso aqui é muito importante para o Google, tá, galera? Isso aqui é muito importante para o Google, tá? Porque é uma palavra-chave, então é uma forma a mais de eu ranquear aqui no Google Meu Negócio. Além disso, você viu que na hora que a gente pesquisou, ele apareceu lá buscando coordenadas. As fotos do Google que a gente vai anexar no Google, ele consegue puxar pela latitude e longitude de onde você está localizado. Então, como eu coloquei Londrina, isso vai ser um fator a mais para você conseguir um ranqueamento. Gente, ninguém faz isso, tá? Você está vendo esse curso aqui, ninguém faz isso. Eu já dei mais de 1.000 mentorias para empresários. Ninguém sabe disso. Ninguém faz ideia que é isso. Então, sintam-se privilegiados, utilizem essa ferramenta completamente gratuita. E aí, tem o otimizador de perfil, então você consegue colocar aqui as informações e tudo mais. Resposta de avaliação, ponto importante. Aqui, a gente falou da imobiliária Inglaterra, elas não estão respondidas. Ó. E tá vendo aqui, palavra-chave, corretor, aluguel, não sei traduzir isso aqui em inglês, educação, enfim, isso aqui tudo são palavras-chave, o que é legal. Então o Google ele vai entendendo isso e vai ranqueando. Às vezes a pessoa não vai pesquisar imobiliária em Londrina, ela vai pesquisar alguma coisa, sei lá, corretor para móveis, para venda de móveis, sei lá, alguma coisa assim. E como você tem bastante palavras-chave referente a corretor, quem que ele vai recomendar? A tua imobiliária. Aqui, ó, aluguel, tem bastante aqui aluguel. Então isso é importante. O que que é o ideal? Você colocar alguém aí, você responder todos. Eu não tenho como responder. Eu vou abrir o da Rodriveira só para eu mostrar para vocês, tá? Eu não tenho como responder as avaliações do administrador da página, obviamente. Deixa eu pegar aqui o nosso. Ó, o nosso tem 360 avaliações. Aí eu consigo vir aqui, ó, e todos eles estão respondidos, ó. Todos eles estão respondidos. Só que eu não respondo, Nicolas, obrigado. Não, gente. Eu respondo com palavras-chave do meu negócio. Então, o que a gente vende? A gente vende tráfego pago, a gente vende social media, a gente vende marketing digital, a gente vende design, a gente vende IA, a gente vende automação, a gente vende CRM. Então, tudo isso são palavras-chave do meu negócio. Eu vou responder o Nicolas muito baseado nessas palavras-chave do meu negócio. Mesma coisa você pode fazer aí com a tua imobiliária, tá? Então é muito importante você ter isso, ó. E aí a gente vai atuando. Pô, nossa, mas eu não consigo pensar em respostas. Utilize aqui o gerador de respostas aqui da Rodriveira, gratuito. Você vai colocar lá a nota da avaliação, vai colocar o texto que a pessoa colocou. Suponho que seja isso aqui, ó. Esse aqui é um texto bem diferente, né? Só uma pergunta. Vocês não curtem marketing, aprender pago ou é marketing para empresa? Você vai colocar o nome do Google Meu Negócio. Então, Rodriveira Marketing, a cidade que você quer ranquear. Às vezes você atende outra cidade, pode colocar aí. O meu nome, colocar aqui Thiago Rodriveira. Palavra-chave do negócio. Aqui você precisa caprichar, tá?
precisa caprichar aqui, porque ele vai se balizar muito nisso, tá? Então você pode colocar tráfego, no meu caso, né? Tráfego pago, social media, vamos lá, design. Eu vou colocar de maneira bem simples aqui, vai gerar uma resposta mais ou menos, mas é porque eu não estou caprichando isso aqui. O principal é você caprichar nisso aqui, tá? Vídeos de IA e tá bom. Ele vai gerar uma resposta baseada nas palavras-chave, olha lá. Obrigado pela avaliação. A galera que passa por Rodriveira, se tiver alguma sugestão, tarará, 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 beleza. A sua opinião é importante, caso tenha alguma sugestão. Parará, parará, parará. Iria até dar algumas boas práticas. Respondem até 24 horas, personalize com o nome do cliente. E aí você pode copiar e colar aqui a resposta, por exemplo, tá? Cadê? Eu já respondi, aí não tem como eu responder novamente. Mas basicamente você viria aqui e iria copiar a resposta. Beleza? Utilizem isso. Super importante vocês terem esse posicionamento do Google Meu Negócio. Lembra que é uma mentalidade voltada para vendas. Então, eu estou gerando vários estímulos ali para que o cliente ele compre de mim. E, gente, principalmente para imobiliária, esse negócio aqui funciona. Google Meu Negócio para vocês funciona muito, 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 tá? Então, utilizem, explorem isso aqui. Tem outras coisinhas, mas eu menciono no curso. Cara, semanalmente, só para não deixar de mencionar isso aqui para vocês, ó. Semanalmente a gente sobe fotos aqui, a gente responde todas as avaliações, a gente faz postagens. Ele por algum motivo não está aparecendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele, ó, opa, a gente faz avaliações, a gente faz postagens, a gente tem as fotos, quer ver, ó? Então, semanalmente a gente posta novas fotos aqui do nosso escritório, a gente está em reforma, então tem algumas fotos ali não tão boas. Mas semanalmente a gente faz as fotos, a gente está bem atualizado aqui, vai ter algum feriado, a gente já atualiza aqui do Google Meu Negócio. Enfim, deixa aqui a recomendação. Era essa interface que eu queria mostrar para vocês. A gente faz as publicações, ó, 6 dias atrás, semana passada também, foi o mesmo dia, semana retrasada. Isso traz uma visibilidade muito grande, por isso que a gente é a agência de Londrina aqui mais bem avaliada no Google, é um baita de um canal aqui para gente de aquisição. Beleza? Fechou? Vamos focar aqui nos outros pontos agora, tá? Deixa eu me organizar aqui. Show de bola. Beleza, então muito importante a gente ter esse posicionamento orgânico, tá, galera? Google Meu Negócio, a bio explicando o que você faz e onde atua, publicações recentes, ou seja, constantes, o tempo todo tá postando, tá? Então essa publicação há 2 dias, essa outra há 6 dias, há uma semana, o imobiliário ainda até dá para vocês aumentar esse volume aqui, tá, galera? Eu gosto de pelo menos um por dia aqui, tá? Vai. Pô, tô começando agora, pelo menos 3 por semana. Pelo menos 3 por semana. Você precisa estar aparecendo isso aqui para a galera todo dia, tá? É o ideal. Se eu tivesse uma imobiliária, é isso que eu faria. Todo dia eu preciso aparecer para a galera no feed e story. Caprichando na qualidade das imagens e dos vídeos, tá? E aqui, pilar 2, CRM ou planilha. Galera, a gente precisa ter esse acompanhamento, tá? Dos leads. Então chega dos leads, chegar aí, cair no seu comercial e você não ter um tempo de resposta. Pô, demora horas ali para responder o lead, para dar uma devolutiva do lead. Esses dias eu entrei em contato com uma imobiliária, a gente estava mudando de casa. Nossa, mas eles colocaram uma IA lá para fazer o atendimento horrível, tá? Horrível, horrível, horrível. Então, às vezes, perdeu um monte de lead, perdeu venda já por conta disso. Então, às vezes quer automatizar o negócio e tá ruim, às vezes demora para responder, às vezes quem vai fazer essa primeira recepção do lead não tem como é que eu posso dizer? Não tem, é uma pessoa que é uma secretária e não uma vendedora. Então isso aí dá uma diferença. Então, às vezes a forma de falar, às vezes uma pessoa que, cara, um atendimento premium é completamente diferente de um atendimento mais popular. Uma boa forma de atendimento que eu gosto para imobiliária é o lead chegou, já ligar para a pessoa. Já fazer essa qualificação, já buscar ali criar um relacionamento. Então, uma boa forma de organizar isso é através de um CRM ou uma planilha. Pô, você precisa ter uma rotina de acompanhamento com esses leads. Porque se eu entendo que o lead ele dura em média 14 meses para comprar de mim,
Galera, não vai ser essa semana que o cara vai entrar em contato e vai fazer a venda. Eu preciso acompanhar esse cara. Pô, eu preciso chamar esse cara para os lançamentos. Eu preciso alimentar ali esse cara com conteúdos, fazer visitas, né? Criar um relacionamento, sei lá, buscar informação da data de aniversário deles, datas comemorativas. Eu preciso criar um relacionamento com essa pessoa, tá? Como que a gente faz isso? Através de um CRM ou uma planilha. Cada lead precisa ter status, data de próximo contato, é o que a gente chama de follow-up. Pode começar com uma planilha, corretor com atendimento rápido e acompanhamento. Sem controle, tráfego é dinheiro jogado fora, tá? Super jogado fora. Vamos entrar aqui agora na nossa parte mais específica de campanha. Basicamente, o que a gente pensa aqui em campanha? Então, uma campanha de atração de seguidores qualificados. Eu preciso ter pessoas ali chegando no meu perfil constantemente na imobiliária. Isso vai fazer com que a imobiliária cresça em número de seguidores, cresça em reconhecimento ali na cidade. A imobiliária ela vai começar a se tornar cada vez mais famosa na cidade. Isso naturalmente vai começar a gerar mais vendas. Eu preciso ter uma campanha que a gente chama de atração, fazer a imobiliária cada vez mais conhecida, fazer os imóveis cada vez mais conhecidos, tá? A gente vai ter a campanha de leads. Aqui, mais ou menos, aqui são estimativas, não precisa ser exatamente, tá, galera? Não precisa ser exatamente, é apenas uma base. Aqui, há uma campanha de geração de leads, e aí pode ser ou formulário nativo ou WhatsApp, mas tem alguns pontos importantes, tá? Não é campanha direta de WhatsApp, porque senão vai chegar uma galera muito, muito nada a ver, muito fora. A gente já falou um pouco disso. Eu vou aprofundar, só estou jogando aqui as informações. Caso você utilize aqui nesse primeiro momento campanhas de formulário nativo, você pode ter uma campanha depois com WhatsApp, uma pequena verba ali para essa galera, só para quem é um público mais quente, tá? Eu tô jogando as informações que a pouco eu aprofundo. E no final aqui eu quero mostrar uma estratégia de lançamento utilizando feirão. Cara, isso aqui é absurdo se você implementar de fato, tá? Então, essa é a ideia. Principalmente a campanha 1 e a campanha 2. Obrigatoriamente eu preciso ter elas. Ah, mas nossa, não sei o quê. Ah, mas. Gente, então vocês vão ficar sempre nesse ciclo. Lead, pô, entra lead, sai lead ruim, lead bom, um outro é bom. Então a gente precisa sair dessa loucura aí, tá? Eu preciso estar constantemente atraindo pessoas qualificadas e vendendo para elas, qualificando elas, levando para o comercial. Tem algumas formas da gente fazer isso. Beleza? Então é importante a gente ter essa clareza, porque isso vai fazer com que a gente realmente tenha esse ciclo infinito, né? Que a gente chama, tá até aqui embaixo. Quem não converte, volta ao topo do funil e nunca mais para de ver anúncios. Vamos aprofundar um pouco mais aqui em cada uma das campanhas e eu vou entrar aqui no gerenciador. Atração e aquecimento de público. Como que funciona? Mostra vídeo dos imóveis para um público amplo e relevante. Quem assiste 50% do vídeo entra na lista de público qualificado. Ou seja, esse público qualificado ele vai para a nossa campanha de leads. Atração de um público qualificado e mais barato. Alcance massivo com verba pequena, construindo audiência que alimenta a campanha de leads. Então aqui a gente vai ter a nossa campanha de atração de seguidores e visualização de vídeo. Tá? Eu vou aprofundar nisso. O vídeo é a peça central. Como que funciona esse vídeo? Um tour completo sobre o imóvel, narração ali do corretor, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Pode ter, aqui é opcional, né? Um CTA opcional no final do vídeo. Isso aqui eu vou te deixar aqui como opcional. Boa iluminação, cortes dinâmicos. E aí, uma coisa legal é vocês pegarem um imóvel isca para fazer isso. Como assim um imóvel isca? Certamente você deve ter um imóvel que ele chama bastante atenção, ele atrai bastante leads, mas não necessariamente esses leads vão comprar esse imóvel, pode até ser que aconteça. Mas esses leads, eles vêm interessados nesse imóvel, mas você oferece outros imóveis parecidos com esse imóvel isca. Essa é a ideia, tá? Pouca gente faz isso, isso aqui é muito legal. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente teve um apartamento, eu vou pegar aqui alguns exemplos, inclusive Fernando Vilela, ponto Londrina, muito bom os conteúdos aqui dele, tá? E eu recebi um anúncio, pô, vou levar isso aqui pra galera, vai ficar bacana. Tem um imóvel aqui em Londrina que ele chama Artesano, da Plaenge, tá? Olha lá, ok? Ah, beleza. Isso aqui é um exemplo. É um imóvel super famoso, foi nomeado aqui, decorado e tudo mais. Só que não necessariamente ele é um imóvel, ele é um imóvel isca. Não necessariamente todas as pessoas que vão entrar em contato com ele vão ter as condições de
comprar um imóvel desse. É um imóvel mais alto padrão, um imóvel de luxo. Você pode utilizar esse imóvel, às vezes a pessoa, eu acho que isso aqui ele deve custar o imóvel mais ou menos uns 5 milhões. Às vezes a pessoa não tem 5 milhões para investir, imóvel de alto padrão, mas tem 3. Esse aqui acaba sendo um baita de um imóvel isca. Só que a pessoa ela entra interessada nesse imóvel, o corretor já sabendo disso, ele oferece outras opções um pouco mais em conta. Então essa é a ideia do imóvel isca, tá? Então, isso aqui é uma boa opção para vocês estarem utilizando também. Tá, Rodriveira, beleza, show de bola, bacana. Mas como que funciona esse raio de campanha aí? Vamos lá, galera, vamos entrar aqui em pontos mais práticos. Aqui a nível de gerenciador, eu, por questões aqui de... vou estar mostrando tudo aqui a nível da minha conta de anúncio, tá? Então não vou mostrar os imóveis aqui e tudo mais, até para não expor nenhum dado, coisas aqui de outras contas de anúncio, beleza? Então vamos lá, você vai aí, duas formas, criar uma campanha de engajamento, são duas formas, né? Uma campanha de engajamento manual, vai colocar o nome bonitinho, a gente já passou sobre essa parte de criação de campanha, tá? Então não vou me apegar muito nisso. Você vai colocar aí a verba, quanto de verba? Depende do quanto você tem. Aqui a gente recomenda mais ou menos uns 30% de verba. Para ficar mais fácil, suponhamos que você tenha R$ 100 aí por dia, tá? Então, só para ficar mais fácil que a nossa conta. Desses R$ 100, então, pô, eu vou investir aqui R$ 30 para eu trazer pessoas qualificadas aqui para o meu negócio. Show de bola. Vai colocar aqui aí na parte de engajamento, você vai escolher o local da conversão no seu anúncio. Aqui ele já veio padronizado, mas caso não esteja, você deixa dessa forma. E tipo de engajamento, visualização de vídeo. Beleza? Maximizar as visualizações. Deixa eu ver se tem alguma outra opção. É isso mesmo, tá? Aí aqui um ponto muito importante. Período, data de início, tranquilo. Aí um ponto muito importante, tá? Você vai vir aqui direto para baixo. Trocar para as opções originais de público, limitar mais o alcance dos anúncios, porque eu quero anunciar especificamente para esse público, não quero anunciar para uma galera muito ampla. Pô, um imóvel de alto padrão, por exemplo, eu acho que até no próximo slide eu trouxe ali alguns exemplos de segmentação. Deixa eu até colocar aqui para vocês, porque a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Aqui na parte de segmentação. Eu deixei aqui um pouco, eu deixei aqui um pouco mais específico. Você vai obviamente para a localização que você está buscando. Eu vou trazer aqui o exemplo da minha querida Londrina. Você vai colocar, obviamente, aí a região que você está anunciando. Eu vou pegar apenas a cidade atual. Eu vou deixar esse raio de quilometragem. Ah, pô, não, as pessoas que compram de mim é apenas da minha cidade, não tem um raio de quilometragem. Deixa aí apenas a cidade atual. Muito importante essa localização, tá? Não pode estar a nível Brasil. Alcançar mais pessoas com probabilidade de responder aos seus anúncios? Não, eu quero anunciar especificamente para essa segmentação, tá? Tomem cuidado com esses recursos ativos do Meta. Idade, galera, eu preciso anunciar para a galera que compra de mim. Então, pô, eu vou colocar ali o público. Um imóvel ali mais alto padrão, cara, vai ser os 30, 55 anos, colocar até uns 64 anos aqui e tudo mais. Aí, ó, vai depender muito do imóvel que você está vendo, analisando, tá? Um ponto muito importante que a gente vai entrar agora é a diferença, né, dos imóveis mais populares, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Amarela, se eu não me engano, né? E médio e alto padrão. Então, existe uma diferença muito grande nesses dois tipos de públicos. Pô, por exemplo, quando eu vou anunciar o Casa Amarela, lá, vou até trocar o nome aqui. É Casa Amarela mesmo, gente? Nossa, eu vou ter que pesquisar isso aqui. Não é Casa Amarela. Casa Amarela. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Casa Verde e Amarela, é isso, né? O Casa Verde e Amarela. É isso aí, Casa Verde e Amarela. Só para eu não trazer a nomenclatura correta. Ao vivo é assim, tá, galera? É Casa Verde e Amarela. Vocês devem estar dando risada, né? Verde e amarela. Ou me xingando. Mas tudo bem. Não tem problema não. Casa Verde e Amarela. Vamos lá. A diferença aqui do Casa Verde e Amarela para um médio e alto padrão. Cara, Casa Verde e Amarela. Um exemplo de chamada que você pode trazer. Já pensou em comprar apartamento com R$ 1.000 de entrada? Pô, isso aqui é um tipo de anúncio que é chamativo para o Casa Verde e Amarelo. Você não vai utilizar essa mesma chamada para um imóvel de médio e alto padrão. Não vai pegar, vai criar
uma diferenciação ali, tá? Então atenção nesses pontos. Casa Verde e Amarela. Não existe falta de público, foque em qualidade de atendimento. Nunca anuncie o preço, anuncie a parcela a partir de R$ 800 por mês, R$ 1.000 por mês. Não vende o imóvel, vende a facilidade de pagamento, né? Tem até uma frase, minha esposa fala isso aqui. Fala assim: parceladinho todo mundo compra, parceladinho compra até um iate. Então, gente, parceladinho, acho que é uma frase do Gustavo Lima, inclusive. Parceladinho todo mundo compra. Público frio amplo funciona bem, menos filtro, mais volume. Porém, deixa eu até especificar isso aqui no documento. Porém, busque testar inicialmente com bons filtros, tá? Depois você vai ampliando um pouco mais. É isso aqui para Casa Verde e Amarela, então a gente vai fazer essa segmentação juntos. Agora, para médio e alto padrão, aí a gente precisa fazer uma segmentação por comportamento e poder aquisitivo real. Cara, eu preciso da galera que tem grana. Pô, mas não vou colocar Lacoste, não vou colocar tem mais umas marcas, Ferrari, não vou colocar BMW, cara, eu não vou colocar isso. Porque isso gera um sentimento, me arrependi de ter mostrado isso, né? Parece que eu quis me achar, desculpa aí. É, isso gera um sentimento, muito pelas músicas populares ali e tudo mais, que são marcas conhecidas, inclusive pelo público popular. Então você precisa colocar algumas coisas que não é tão popular assim. Pô, a galera que tem interesse em golfe, a galera que tem interesse em tênis, a galera que tem interesse em iatismo, não sei se é iatismo que fala, mas é iatismo andar de iate, é isso, eu confundi com hipismo, eu li o hipismo aqui e falei iatismo. Hipismo, agronegócio eu acho meio amplo, tá? Mas eu daria preferência para esses, golfe, tênis, iatismo, nossa, esportes aquáticos, tá? Kitesurf, por exemplo, você pode pesquisar. Agronegócio, vou até tirar daqui, eu acho muito amplo. Beleza? Investidores, tá? Ações, bolsas de valores, eu acho muito amplo. Vou até tirar daqui, vou deixar isso aqui, ó. Clubes de investimento imobiliário, diferente, pô. Muito diferente. Galera que que participa ou tem interesse em clube de investimento imobiliário, muito diferente. Evite bens de luxo. Né? A galera que não tem grana e acha né, fica ali ostentando. Então não é muito legal. Uma coisa muito importante, tá? Ótimo teste para fazer é o público de lookalike baseado na lista de clientes. Então a gente já teve aula aqui de lookalike, de público semelhante. Uma coisa que dá para você fazer muito bacana é você pegar a lista de pessoas que já compraram um imóvel, ou já alugaram, depende do teu objetivo. Você vai pegar a lista de e-mail dessas pessoas, vai criar um público base personalizado e vai fazer um lookalike. Maravilhoso isso, cara. Maravilhoso, público semelhante, aí você consegue uma qualificação muito maior, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faria isso aqui, tá? Vamos vir aqui para a nossa parte de segmentação. Você vai colocar a idade, vai colocar a idade do seu público comprador, vai colocar o gênero do seu público comprador. Então, pô, qual que é a galera que mais tem tração ali? Qual que é a galera que mais compra? É os homens que tomam a decisão? É as mulheres? Você vai colocar aí o principal. Não, é os dois. 50-50, 60-40, você vai deixar os dois. Direcionamento detalhado. Aí você pode colocar, pô, a galera que está pesquisando por imóveis, suponhamos que é o caso verde e amarela, tá? Imóveis residenciais, pode colocar esses interesses um pouco mais amplos, então eu sempre gosto de colocar um interesse padrão e aí ele mesmo já me dá aqui algumas recomendações. Ele está puxando empresários ainda, vamos colocar mais. Imóveis. Imóveis. Propriedade de imóveis, corretagem de imóveis, portais de anúncios. Não, aqui eu vou trazer mais o corretor, né? Vamos pegar aqui apartamento. Apartamento. Apartamento, imóveis, casa. Casa, imóveis. Aí eu acho que ele já vai aqui, ó lá. Primeira casa. Pô, isso aqui, nossa, perfeito isso aqui para casa verde e amarela. Primeira comprador, ó, tem até aqui, ó, comprador de primeiro imóvel. Gente, isso aqui é maravilhoso. Subsídio para a compra da primeira casa. Maravilhoso. Que é justamente o programa aí Casa Verde e Amarela. Enfim, dá para vocês dar uma polar, propriedade de imóveis, casa unifamiliar. Casa unifamiliar, não sei o que é.
calculadora de hipoteca, de repente alguém está procurando um empréstimo para fazer o financiamento, nova casa. Gente, tem muita coisa aqui, tá? Vale a pena vocês darem uma analisada aqui, ó. Trulha. O que é trulha, gente? A venda pelo proprietário. Isso aqui é para pessoas que estão procurando por esse tipo de interesse. Enfim, dá para vocês pesquisarem muita coisa aqui, tá? Então, pô, isso aqui, por exemplo, seria um bom. Ele é um pouco mais amplo, concordam comigo? Ele entra muito nisso aqui. Ele é um pouco mais. Ou, melhor ainda, aí aqui eu gosto. Pô, você tem ali uma lista lá de pessoas já do Casa Verde e Amarela. Cara, eu já estou aqui anunciando na minha localização. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um público lookalike, semelhante, tá? Suponhamos aqui que eu tenha esse público de lista. Suponhamos que seja esse aqui, tá? Esse aqui é meu público de lista de pessoas que compraram lá a Casa Verde e Amarela já da minha imobiliária. Aí você coloca isso aqui, maravilhoso, tá, galera? Maravilhoso. Só tomem cuidado que às vezes fica muito pequenininho o público, porque eu já estou segmentando pela localização, aí eu estou segmentando pelo público lookalike, pela idade, pelo gênero, no final dos contos pode ficar muito pequenininho, não gastar. Então, se tiver esse problema, saiba que é por conta disso. Aí, no seu caso, eu deixaria o público mais amplo de interesse. Beleza? Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza? Tá, ponto muito importante. Como é uma campanha de engajamento e visualização de vídeo, você vai vir em posicionamentos advantage, você vai vir em posicionamentos manuais. Obrigatoriamente, você precisa tirar o Audience Network. Obrigatoriamente. O que é o Audience Network? O Audience Network ele é o público de aplicativo, de jogos do próprio Facebook. Sabe aquele joguinho do Facebook? Qual que é o problema de você anunciar público de vídeo no Audience Network? É que, naturalmente, as pessoas lá são forçadas a assistirem os vídeos. Aí o Meta, ele começa a ter um bom resultado, porque a galera, nossa, eu tô vendo aqui a galera assistindo 50, 70, 90% dos vídeos, vou entregar mais lá, mas é um público desqualificado, que é a galera que tá jogando joguinho. Tá? Então, para esse tipo de campanha de visualização de vídeo, sempre tire isso. Para as campanhas de geração de lead, eu deixo automático, tá? Não tem problema. Mas para geração de visualização de vídeo, eu deixo assim, tá? Tiro esse, beleza. Anúncio, você vai colocar aí o teu anúncio bonitão, vai colocar aí a página do Facebook, perfil, tarará, tarará, vai criar o anúncio bonitinho. Aqui você vai deixa, não era para ele estar direcionando aqui, tá? Às vezes ele dá algum bugzinho. Deixa aqui, ó, adicionar um destino. Não quero que tenha um destino. O que você pode, é um teste, você pode já colocar o WhatsApp, mas saiba que pode ser que chegue uma galerinha bem nada a ver aí. Eu não gosto. É um teste que você pode fazer. Tem uma galera que gosta de deixar aí assim. Porque o objetivo dele, eu não quero que ele gere lead com esse tipo de campanha. Eu quero que ele gere público. Para geração de lead é o tipo de campanha que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, muito importante a gente ter isso. Como é que eu faço? É um teste, mas como é que eu faria nesse momento? Eu tiraria o adicionar um e aí ele some. Beleza? Show de bola. Então, identidade. Aí aqui você vai colocar o teu vídeo. Que tipo de vídeo eu acho legal aqui vocês trazerem, tá? Eu acho que eu mencionei aqui, ó. Então, tour completo, narração do corretor e tudo mais. CTA, WhatsApp no final não teria, tá? Boa iluminação, cortes dinâmicos. Vou até tirar isso aqui para não confundir vocês. Tour completo, narração do corretor. Esse aqui, eu gostei muito desse exemplo. Quanto custa morar nesse apartamento londrino? Você vai se surpreender. Aqui, ó, quando me falaram o valor, eu achei que eu tinha entendido errado. Mas antes de falar o valor, quero te mostrar quero te mostrar como que é esse decorado. Então isso gera uma expectativa no público muito legal, porque ele entrou ali para saber o valor do artesão, mas o corretor, ele fez o gancho que vai revelar o preço no final. Então isso te prende no vídeo. Eu gostei muito disso. E aí ele mostra, então, um tour ali e aqui ele narrando, ó. Beleza? Ele narrando, ele mostrando que, cara, esse aqui tá um anúncio sensacional para atração de seguidores, para gerar visualização. E ele vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai mostrando ali. Então, esse aqui é um ótimo exemplo de criativo, de vídeo ali para atração de seguidores, tá? Vamos procurar mais outros aqui. Deixa eu pegar na própria
Imobiliária Inglaterra, que a gente consegue ter mais exemplos, tá? Ó, isso aqui já não seria muito de atração de seguidores, porque aqui ele está mostrando um pouco mais da interface, seria algo um pouquinho mais, cara, um pouquinho mais fundo de funil para convencer a galera de que a imobiliária Inglaterra é a melhor, tá? Então isso aqui é um outro tipo de criativo, ó. Haikai. As vendas do Haikai começam oficialmente amanhã. Isso aqui é um anúncio de lançamento. Ó, é um anúncio de lançamento. É um outro tipo, a gente vai falar disso lá no feirão. Deixa eu pegar aqui um outro de. Ó, isso aqui é um de atração. Isso aqui é legal. Casa à venda no Royal Maison, com um projeto moderno e ambientes. Cara, super atração de seguidores. Gente, isso aqui tanto é. Isso aqui é tanto para atração de seguidores quanto para geração de lead. Eu gosto, tá? Imagina só, pô, a galera que viu 75% de um vídeo como esse. Aqui, a Imobiliária Inglaterra fez isso muito bem, já colocou o valor. A Angélica aqui, ó, já até falou, gostei que colocaram valor. Nossa, maravilhoso. Angélica, cara, Angélica provavelmente uma potencial cliente aqui desse tipo de imóvel. Pode ser que ela não compre, mas, pô, é um público legal. Então, esse aqui eu gostei, ó, mostrando, vamos ver se fala alguma coisa. Eu acho que é só a musiquinha. Eu também coloquei, fui colocar no final do vídeo. É só a musiquinha, tá? Mas, pô, legal. Uma pessoa que visualiza um vídeo desse, 75% é um lead qualificado para você depois estar rodando, atraindo seguidores. Então eu gosto desse tipo, ó. Vamos ver esse aqui, olha lá, mais um. Esse aqui o corretor apresentando, olha lá, ó. Legal isso, ó. Então o corretor ele faz uma apresentação, fala um pouquinho mais sobre isso, e ele mostrando ali o cômodo. Isso aqui é um outro exemplo, ó. O preço. Cara, a galera que vai ver isso aqui, que tá vendo essa casa maravilhosa, já sabe o preço, cara, vai, ele é uma pessoa que já se interessa, já é um potencial cliente. Imagina a gente conseguir formar um público desde 100 mil pessoas. E eu, ao invés de eu anunciar para 1 milhão de pessoas, que é o que a maior parte da galera faz, eu anunciar somente para essas 100 mil pessoas que visualizaram 50% desse vídeo. Percebe que é muito mais qualificado, galera? Essa é a ideia, tá? E aí, um ponto importante, ó, estejam atentos aos comentários aqui, tá? Ó. E a Imobiliária Inglaterra faz isso muito bem. Responde, está disponível. Sim, a casa está disponível, poderia nos deixar o número de WhatsApp para entrar em contato? Aí o que eu faria? Pô, se eu estivesse abordando aqui, eu entraria no perfil do Léo Pinhal, que respondeu isso, eu começaria a seguir ele, eu acharia uma forma de eu achar o WhatsApp desse cara. Às vezes tem um WhatsApp aqui, às vezes ele é, sei lá, empresário, e eu faria abordagem ativa. Cara, imagina só, percebe que é uma mentalidade voltada para vendas, eu não quero perder venda? E às vezes no WhatsApp aqui no Instagram ele não vai responder, mas no WhatsApp vai, tá? Beleza? Então, muito importante ter essa noção. Esse aqui é os criativos que eu utilizaria. Você pode utilizar, novamente, tanto a nível de atração de seguidores, quanto para lead. Tem um outro tipo de criativo de lead, para geração de lead, que, ó, isso aqui também, ó, Haikai, falando do lançamento, pode ser utilizado para dois, mas um outro tipo aqui para lead, geração de lead, é esses aqui, ó. Eu gosto muito desses formatos em carrossel. Você colocando todas as informações, colocando preço na descrição, preço na imagem, tá? Preço na imagem também. Então isso já dá uma qualificada e aí mostrando as partes. Pô, baita de um exemplo de criativo para aquisição de leads, tá? Então eu gosto muito desses formatos aqui também. Vamos ver se tem mais algum aqui. Legal, institucional, falando um pouquinho mais sobre sobre a marca. Então, isso é bacana porque gera um reconhecimento, um alcance, um brand. Beleza? Acredito que ficou claro, tá, galera? Então, esses pontos muito importantes aí para vocês estarem trabalhando, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com esses tipos de criativos. Texto principal, já mostrei para vocês como que eu gosto de fazer. Acho que travou aqui. Então, deixando o máximo de informações possíveis, isso aí é bem legal. Aqui a gente não adicionaria um destino e essa seria a nossa campanha de visualização de vídeo. Beleza?
A gente tem uma outra aula aqui que a gente fala de como que seria uma campanha de atração de seguidores. Aí seria pelo botão impulsionar. Eu gosto desses dois tipos de campanha, tá? É uma aula que está aqui no nosso curso da aula bônus, beleza? Muito importante a gente ter essa possibilidade, mas inicialmente eu começaria com a campanha de visualização de vídeo. Beleza, galera? Essa seria a nossa campanha de atração e aquecimento. Vamos para outro tipo de campanha? Como segmentar o público, a gente falou um pouco sobre isso. Deixa eu só mostrar aqui como seria então essa segmentação desses interesses aqui mais específicos, tá? Só para mostrar para vocês onde que ficaria. Mesmo formato, mesma coisa. Então, ao invés da gente ter aqui a nossa campanha lookalike, a gente viria aqui, aí eu pesquisaria lá, iatismo, vamos ver se aparece exatamente esse nome, olha lá, iatismo. Pô, aqui é um público muito mais qualificado, tá, galera? Então, ó, iate de luxo, iate clube, golfe. Pô, isso aqui é só a nata da nata. Campo de golfe, legal. Lancha eu já acho muito amplo, tá? O que mais que eu coloquei aqui, ó? Clube de investimento imobiliário. Pô, show. Eu gosto sempre de ir vendo o tamanho do público, tá? Então, o que você vai colocar? Você vai colocar alguns desses interesses. Qual outro? Tênis. Tênis, eu não sei se eu coloquei. Vamos ver. Tênis, esporte, comportamentos. Tênis esporte, né? Tênis calçado, tênis de mesa, bola de tênis. Tênis esporte. Só que aqui eu não sei se ele está confundindo com tênis calçado, sabe? Apesar de ter o calçado aqui, eu deixaria sem, tá? Tô com receio de deixar. Esporte aquático, kitesurf. Vamos ver aqui se aparece. Não sei, é muito específico, né? Antes o Meta ele deixava a gente fazer isso, mas agora ele não deixa mais. Vamos ver. Tem exatamente esse nome, esportes aquáticos. Natação, acho que é muito amplo. Muito amplo. Aquáticos. Qualquer coisa, parque aquático, esqui aquático, polo aquático. Quem pratica polo aquático, cara, na minha cabeça aqui é a galera que tem uma graninha a mais. Dá para você pesquisar no Google esportes aquáticos e aí você ir testando aqui também. Por exemplo, eu fiz, provavelmente não vai ter, mas eu fiz um esporte chamado caiaque polo. Muito difícil isso aqui ter. Provavelmente não vai ter, muito específico. Cara, ninguém sabe, a galera era mais de alto padrão. Então, enfim, dá para você pesquisar ali o próprio kitesurf, que mais? Surf. Não sei se surf é muito popular, não tem muita familiaridade com o esporte, ó, mas tá aqui, ó, esportes aquáticos, tá? Enfim, dá pra dar uma brincada nisso. Pô, então eu vou anunciar somente para essa galera? Não, né? Você vai colocar limitar público e também. O que que eu tô fazendo com isso? Então eu tô anunciando imóvel de alto padrão. Eu tô anunciando para galera que tem interesse em imóveis, mas e também ela tem esse comportamento. Então, cara, é um comportamento de rico. E tem interesse em imóveis, a galera que está buscando imóveis ali. Aí aqui você pode colocar imóvel, você pode colocar basicamente aqueles mesmos interesses lá. Não exatamente os mesmos. Primeira casa, acho que não vai fazer muito sentido. Mas você colocar ali, vou colocar imóveis residenciais. Vamos ver mais. Corretor de imóveis não. Vamos colocar o apartamento, que ele tinha, da outra vez que eu coloquei as sugestões, ficou bom. Apartamento, imóveis, ver as sugestões agora. Casa, imóveis, lar, casa, ó, investimento imobiliário, pô, legal. Pessoa que tem um poder aquisitivo maior, investidor em investimentos, comprador do primeiro imóvel, não. Primeira casa, cara, aqui eu acredito que a gente já iria conseguir um público mais qualificado. Tá joia? Então, essa aqui seria uma segmentação para eu buscar essa galera mais de médio, de alto padrão, vai, médio padrão. Acho que dá para você dar uma aliviada aqui em atismo, clube de investimento, dá para você dar uma aliviada, tá? Pô, qual que é o comportamento aqui da galera
de médio padrão. De repente, pô, uma galera que curte clube de investimentos, eu acho que é uma boa. Apenas clube de investimentos. Investimento imobiliário, acho que é mais. Você pode colocar aqui, aí a gente entra naquela parte. Pô, eu acredito que a parte de hipismo seria uma boa, que é um público que acaba pegando esses dois, assim, sabe? Cavalgar, adestramento, esporte de equitação, acho que esse aqui é legal. Pega uma galera mais de médio alto padrão. Enfim, dá para você dar uma olhada aqui e buscar um pouco mais disso. Beleza, galera? Então essa aqui seria a nossa campanha mais de atração de públicos, tá? E novamente, um ótimo teste é você fazer baseado isso numa lista de lookalike, tá? Vamos lá. Agora campanha de leads, campanha de captação. Basicamente vai ser a mesma coisa em termos de segmentação. Obviamente só vai mudar o objetivo. Então, para quem que você vai anunciar? Você vai ter um público de remarketing, ou seja, você vai ter um público de pessoas que interagiram com aquele vídeo, com aqueles vídeos que você está anunciando lá na campanha de visualização de vídeo. Você pode ter mais que um anúncio, que é aqui, ó, quem assistiu 50% dos vídeos da campanha 1, você pode colocar, pô, quem interagiu com o perfil nos últimos 90 dias, quem abriu o formulário e não se cadastrou, uma lista de e-mail, vai colocar esse público mais quentes. São os mais quentes, respondem pela maior parte dos leads. Galera, isso aqui é a maior parte que você vai focar, tá? Público de remarketing. Aqui vai conseguir vir uma galera bem qualificada. Seja através de uma campanha de formulário nativo, seja através de uma campanha de WhatsApp. Público frio, pô, eu gosto de você. Aí a minha recomendação é que você tenha 70% da verba para essa galera. Aí você pode dividir entre, pô, uns 45, uns 35% em remarketing, 30%, 35% em frio, ou posso colocar um pouquinho mais em remarketing, vai depender um pouco do tamanho do seu público, ou um pouquinho mais em frio. Vai sentindo, tá, pessoal? Vai vendo o resultado dela. Mas, basicamente, eu já começaria com 35%, 35% da verba, tá? Público frio com segmentação. Você vai utilizar os mesmos interesses que a gente colocou, mesma segmentação que a gente colocou no anterior, aqui anteriormente, os mesmos, lookalike, tá? Ao verem os vídeos como criativo, entram no ciclo e abastecem o topo do funil também. Ponto importante que eu acabei não mencionando anteriormente. Sempre exclua da sua segmentação o público de corretores de imóvel. Então você vai estar anunciando aqui para essa galera e aí você vai colocar aqui, ó, limitar mais. Não, não é que não. Pera aí. É aqui para cima. Aqui, ó, adicionar exclusões. Quem que você vai colocar aqui? Você pode colocar um público de pessoas que já compraram, sei lá, compradores. Compradores, põe que seja esse aqui. Que, pô, a pessoa já comprou, não quero teoricamente anunciar para ela novamente, mas eu acredito que não vai ser um número tão relevante. Mas o que eu gosto mesmo é vocês colocarem aqui, tá? Então, deixa eu tirar esses aqui, ó. E também deve corresponder a... Gente, onde que fica a parte aqui de exclusão do público com interesses? Ele tem uma partezinha aqui, quer ver? Eu sei que ele tem essa parte. Deixa eu ver aqui certinho. Galera do céu, acabei de descobrir aqui na atualização do Meta que ele tirou, não tem como mais excluir público de interesses, tá? Testei aqui, vi de outras formas, pesquisei aqui, realmente. Então vocês viram aqui ao vivo. Vou até tirar essa informação aqui do nosso, do material, tá? Mas o que eu ia falar? Sempre exclua da sua segmentação o público de corretores de imóveis. Antes, só para trazer esse contexto, mostrar para vocês que eu não estou doido, antes a gente conseguia vir aqui em direcionamento detalhado, aí eu colocava exemplo, eu tinha a opção já aqui de excluir esse carinha. Então, suponhamos que eu estou anunciando para... Deixa eu trazer esse exemplo. Eu estou anunciando para avaliação de imóveis e eu quero excluir corretor. O corretora de imóveis. E eu quero excluir corretora de imóveis. Antes eu apertava o botãozinho aqui e ele ficava excluir, igual tá aqui, ó. Igual tá aqui, em cima, excluir esses públicos personalizados. Só que agora não tem mais como, tá? Mas, caso uma lista
de corretor, uma lista de e-mail de corretores, dá para você excluir eles aqui da sua lista de públicos personalizados, tá? Então você consegue fazer isso com públicos personalizados. Basta vir aqui para cima e excluir os públicos personalizados. Mas saiba que não tem como você mais excluir essa parte baseado em interesses, tá? Não tô doido não, caramba, caçando aqui. Mas enfim, é uma atualização meta que eu descobri ao vivo aqui com vocês que não tem mais como, tá? Beleza? Então, show de bola, importante. Uma coisa legal aqui sobre formulário nativo. Formulário nativo, eu gosto sempre de trazer duas perguntas base, nome e WhatsApp, e duas, três perguntas de qualificação. Qual o motivo do interesse? Aí você pode colocar lá moradia própria ou investimento, aluguel ou compra, qual a faixa de valor que você está buscando, ou que você está disponível a pagar, até 300 mil, de 300 a 600, acima de 600. Enfim, são algumas sugestões aqui. Óbvio que isso aqui vai mudar muito de acordo com o seu fluxo comercial, as perguntas que fazem sentido, muito do teu empreendimento. Mas eu gosto muito de utilizar pelo menos duas ou três perguntas de qualificação. Lembrando que aqui no curso a gente tem uma aula onde a gente fala só sobre o formulário nativo e a gente aprofunda um pouco mais sobre esse tipo de campanha, tá? Beleza? Então, importante a gente ter esse disclaimer e entender que essa aqui também é uma possibilidade, campanha de lead com formulário nativo ou WhatsApp. Caso você esteja utilizando uma campanha de formulário nativo para esses públicos, eu gosto da ideia de você ter ali uma verbinha somente para uma galera mais qualificada. Quem é a galera mais qualificada? Essa galerinha aqui, ó, tá? Assistiu 50% dos vídeos, interagiu, uma galera bem mais quente mesmo. Uma verbinha ali para essa galera com remarketing por mensagem no WhatsApp. É uma boa também, porque daí às vezes você acaba pegando aquela fatia de público que não tem o comportamento de preencher formulário, mas responde no WhatsApp. Só que eu gosto de um filtro, tá? Observem aqui que todas as vezes que eu falei campanha de WhatsApp, nunca é para aquela massa grandiosa, público frio direto. Não vai lotar ali teus corretores, teu comercial de lead, só com lead muito desqualificado, tá? Ainda mais com essas atualizações do Meta, negócio de Andrômeda aí, enfim. Eu acho que acaba ficando muito ruim, tá bom? Eu não teria isso de maneira direta, apenas um remarketing, né? Ou seja, anunciando para pessoas que já interagiram aqui com o negócio. Então, basicamente, é um resumo disso que a gente falou já anteriormente, os mesmos vídeos ali da campanha anterior, aquilo que a gente já falou. E aí, uma estratégia que eu acho que faz todo sentido aqui para vocês, que basicamente é o feirão de imóveis. Imagina só, um lançamento, né? Um lançamento imobiliário. Então vocês vão pegar ali um lançamento imobiliário, vai criar uma antecipação e vai fazer, cara, vai fazer um feirão de imóvel. Vai fazer uma festa. Vai ser o dia ali que vocês vão chamar a galera, vai criar uma antecipação, vai rodar campanhas, vai chamar esse pessoal para participar do feirão de imóveis. Nesse feirão de imóveis vai ter prêmios, vai ter festividades, vai ter coisas ali para manter a galera entretida, mas vai ter o que? O principal, corretores, apostos para vendendo ali os imóveis. Essa é a ideia do feirão de imóveis, é um lançamento. E aí, por exemplo, vocês podem fazer alguns prêmios, algumas coisas. Pô, para quem comprar o imóvel, para quem assinar ali toda a documentação, precisa ter essa parceria com o banco, já deixar tudo certinho para facilitar esse processo. A pessoa que assinar ali, ela ganha uma air fryer, até coloquei isso. Uma pessoa que assinar ali, ela ganha um brinde, ganha um micro-ondas, ganha brindes ali, e isso é um baita de um fator de compra para a pessoa fechar ali na hora. Galera, pô, imagina só, você cria todo um ambiente, você faz campanha de aquecimento, um mês antes, você começa a fazer esse barulho. Aí aqui eu até coloquei, né, ó, 50% da verba, um público de engajamento, mais um público frio, você pode utilizar aqueles mesmos interesses, vídeo anunciando o feirão com condições exclusivas, falando do feirão, começando ali um mês antes. Então vai ter uma campanha de aquecimento, uma campanha de lembrete, trazendo essa galera, tá? Contagem regressiva, faltam 7 dias, faltam 5 dias, é amanhã o feirão, é hoje, precisa aparecer para essa galera e uma parte ali de orçamento, quem engajou com o conteúdo do feirão, campanha de mensagem para o WhatsApp, remover objeções, não fechar vendas. Orçamento mínimo que a gente estipulou aqui, pelo menos R$ 1.000. Pré-requisito, ter uma demanda reprimida construída por meses de funil ativo, tá? Então, você está começando agora a rodar esse funil que a gente mostrou aqui, atração, leads, cara, espera um pouquinho, vamos ter um pouco mais de base, vamos ter um pouco mais de público, tenha resultado primeiro com esse tipo de campanha para depois fazer o feirão, tá?
É uma boa aqui também, mas é um tipo de lançamento super válido, dá um boom de vendas ali na tua imobiliária. E, por fim, aqui uns pontos importantes, né? O feirão funciona porque você passou meses criando essa demanda reprimida, as pessoas já conhecem, já tem ali um pouco dessa interação, gera desejo por mês, depois cria essa escassez reais. Não aplique o feirão logo no início, eu acabei de falar isso, ele depende de uma base aquecida, tá? Benefícios reais que motivam a ação, desconto em imóveis selecionados, desconto com proprietário ou construtora, documentação gratuita para os fechamentos do evento. Então, sabe, esses benefícios reais ali que vai fazer a galera realmente fechar, facilidade na entrada, parcelamento do valor de entrada, aprovação do financiamento na hora, representante da Caixa presente, brindes para quem fechar no dia, air fryer, eletrodomésticos, nossa, difícil falar, eletrodomésticos, vouchers, cupons, brindes, visibilidade. Galera, uma hora aqui, uma hora de conteúdo aqui para você específico de estratégia aqui para imobiliária, tá? Eu sei que é bastante coisa, eu sei que, putz, às vezes você não entendeu tudo e tá tudo bem. A confusão é o primeiro passo para o entendimento, tá? Quero que vocês tenham entendido isso. Até ficou meio escuro aqui meu cenário. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama no Instagram, o Thiago Rodriveira. Me mandem lá, manda já bonitinho, a dúvida pronta. Vai ser um prazer auxiliar vocês. Eu sei que é bastante coisa, vai gerar dúvida. Vejam, revejam, veja todo o material, todo o curso, porque com isso a gente vai conseguir, você vai conseguir ter um entendimento maior de como que funcionam as coisas. Observe que, pô, imagina só se eu precisasse entrar aqui, apertasse cada botão, a gente ia ficar 3 horas aqui, ia ficar muito cansativo, uma hora eu já acho bastante. Então, busquei aqui trazer esses aspectos mais estratégicos, estratégias bem específicas ali, a parte de apertar, e apesar de eu ter mostrado aqui onde que aperta muita coisa, mas essa parte mais específica você encontra ao decorrer das aulas que a gente fala de princípios. Beleza, galera? Lembrando, qualquer dúvida me chama no meu Instagram, thiago@rodriveira, e eu espero que você venda muito com a sua imobiliária. Valeu, meu povo! Te encontro na próxima aula. Até mais!